Capitão América. Steve Rogers foi retratado como um homem com um incrível senso moral e de justiça por mais de 70 anos. Esses traços de personalidade foram idealizados por Jack Kirby e Joe Simon quando o personagem foi criado no ano de 1940. Entretanto, a nova linha editorial da Marvel deu um basta na carreira de bom moço de Steve Rogers, revelando que o Capitão América era, na verdade, um agente infiltrado da Hydra. Essa reviravolta foi explicada com o Capitão América da Hydra sendo uma criação do cubo cósmico, mesmo que ambas as versões ainda existam. Número 2, Lobo. Em sua primeira aparição na revista Omega Man, em 1983, o Lobo era proveniente de um planeta chamado Velórpia, tinha cabelos roxos e seu figurino parecia ter saído do armário de David Bowie. Nessa versão, apesar de ainda ser o último de sua espécie, ele não era um genocida cruel. Então, em 1991, o criador do personagem, Kate Giffen, reformulou toda a sua mitologia e deu uma origem mais complexa ao Xarniano. Agora, Lobo havia criado uma praga que matou 5 bilhões de conterrâneos enquanto ele tocava death metal. Sem planos de governar um planeta morto, Lobo partiu em busca de emprego. Depois de vários trabalhos fracassados, ele se tornou um caçador de recompensas. Um de seus contratos era matar a Liga da Justiça. Número 3, Capitão Átomo. Criado por Steve Ditko para a Carlton Comics, Alan Adam foi acidentalmente mandado para o espaço, onde acabou sendo literalmente atomizado, ganhando superpoderes fantásticos. Em 1987, a DC reformulou o personagem e seu nome foi alterado para Nathaniel Adam, um capitão da USAF culpado por um crime que não cometeu. Ao invés de ser executado, ele foi usado como cobaia em um experimento científico que explodiu uma bomba atômica. Adam conseguiu sobreviver à explosão, mas o metal alienígena revestiu a sua pele e ele foi lançado 18 anos no futuro. Número 4, Jason Todd. Jason Todd foi criado por Barry Conway e se tornou o Robin após Dick Grayson abandonar o manto para se tornar líder dos Titãs. No entanto, os fãs não eram muito chegados em Jason, não só pela falta que Dick fazia, mas também pela personalidade complicada do segundo Robin. Em 1988, o personagem morreu pelas mãos do Coringa em uma morte na família, após a DC Comics realizar uma votação com os leitores. O personagem ficou morto por muitos anos, mas acabou voltando à vida e se tornou o Capuz Vermelho na história concebida por Judd Winick, Batman contra o Capuz Vermelho. Jason então adotou um estilo mais sombrio e badass para cravar sua nova identidade secreta. De forma simplista, Jason é como o Batman, porém mais violento, impulsivo e que usa armas de fogo. Número 5, Questão. Também criado pelo lendário Steve Ditko para a Carlton Comics, Vic Sage era um jornalista durante o dia e um investigador criminal durante a noite. Usando a alcunha de Questão, ele se tornou conhecido por não ter um rosto. Em 1987, Denny O'Neil, um veterano escritor de quadrinhos, foi chamado para reformular o personagem para a DC Comics, que na época havia comprado vários membros da Carlton. Na nova visão de O'Neil, o Questão começa a questionar a si mesmo e a natureza humana, se tornando um combatente do crime. Número 6, Cão Maravilha. O Cão Maravilha sempre foi um alívio cômico nas histórias em quadrinhos e isso foi levado para a animação dos Super Amigos, que trouxe fama ao personagem.
Em 2006, a DC Comics alterou diversos detalhes na história do personagem. Foi revelado então que o Cão Maravilha era na verdade um ser demoníaco assassino em forma canina. Número 7, Gruot. Originalmente, Gruot era um alienígena conhecido pelos Kree como um colosso floral, uma antiga espécie que acreditava-se estar extinta. Ele foi visto pela primeira vez quando caiu na Terra e ameaçou a humanidade. Após ser derrotado, ele fugiu do planeta e ficou no limbo editorial por muitos anos. Quando o personagem reapareceu, ele estava completamente diferente. Seu retorno ocorreu em 1990 na revista Sensational Spider-Man Jogo da Velha 01, onde foi retratado como um monstro que aparecia para assombrar Peter Parker em seus pesadelos. Após isso, Gruot foi reformulado e reintroduzido como parceiro de Rocky, um guaxinim mutante com quem fez amizade quando estava sob custódia dos Kree. Número 8, Psylocke. Betsy Braddock começou a vida de heroína sendo apenas a irmã do Capitão Britânia. Gradualmente, os roteiristas a transformaram em uma agente do Serviço Secreto Britânico, detentora de habilidades de luta e poderes psíquicos. No entanto, a personagem foi ficando cada vez mais distante de suas origens. Agora totalmente integrada aos X-Men, pouco se lembra do parentesco com o Capitão e seu passado na Grã-Bretanha. Psylocke é constantemente retratada como uma espécie de ninja mutante, uma assassina profissional na X-Force. Número 9, Sandman. Em 1974, Joe Simon e Jack Kirby fizeram a primeira reformulação do Sandman. Originalmente, o personagem se chamava Wesley Dodds e era um herói do final dos anos 30 que chegou a fazer parte da Sociedade da Justiça e atuava na dimensão dos sonhos para proteger as crianças de pesadelos. Quando Neil Gaiman chegou à DC Comics, ele deveria continuar o trabalho de Simon e Kirby, mas convenceu os editores da época que o personagem estava datado. Ele, então, recebeu aval para reformular o que quisesse, resultando no Sandman publicado pela Vertigo, um ser pálido com uma abordagem mais sombria e sendo personificação dos sonhos. Número 10, Ciclope. Ciclope foi retratado durante anos como o grande líder dos X-Men. A personalidade que a dupla Stan Lee e Jack Kirby criou para o personagem foi mantida durante muito tempo, até a Marvel sentiu que ele necessitava mudar. Em Vingadores vs X-Men, Ciclope, Emma Frost e outros mutantes recebem a Força Fênix após um erro do Homem de Ferro e além de tentarem ajudar o mundo, seu maior objetivo é que a Fênix hospede-se em Opsumers, para que ela faça com que os mutantes voltem a nascer. No entanto, as coisas não saem como planejado e após uma grande batalha com os Vingadores ele acaba preso. Scott decide virar um símbolo para a comunidade mutante ao se tornar um mártir, mostrando o quanto a espécie é injustiçada. Após fugir da prisão com a ajuda de magia e Magneto, o Ciclope se torna um terrorista mutante, que defende sua espécie com unhas e dentes.